Palmeiras. Verdade. E o resultado se deveu também, em grande parte, ao que ele fez. Pegou pênalti e tudo mais. Exato. Hoje é a mesma coisa. Hoje a gente pode afirmar, sem querer exagerar e sem ser injusto com nada do que aconteceu no Morumbi, que se não fosse o Felipe Alves, o São Paulo não teria vencido o jogo. É bastante claro isso. Ele fez pelo menos 2 defesas difíceis, uma muito difícil. E houve no segundo tempo uma chegada por dentro, que ele também faz uma defesa, numa situação de jogo, essa aí, que se esse gol sai, dificilmente o São Paulo escaparia da derrota hoje. Seria o 2-1, já na parte final da partida. Acho que o São Paulo perderia o jogo se o Felipe não defendesse essa bola. Ô Zupa, beleza, assim, não há completamente certeza desse goleiro, ele é o meu titular para todo sempre, não preciso de outro. Mas que hoje o Rogério Ceni, além de estar comemorando essa vitória, ele está comemorando demais essas atuações do Felipe, ele tá. Não, tá porque também elas são atuações que valem pontos, tanto a do Palmeiras quanto a do jogo de hoje. Mas assim, e tá pela confiança, mas a impressão que eu tenho é que seja ele, seja o Jandrei, todo jogo é um vestibular para eles, né? Porque, assim, eles não são os goleiros ideais para o São Paulo, né? O São Paulo precisa de um goleiro melhor, na minha visão, para a próxima temporada. E mesmo o próprio Felipe Alves já foi contestado por falhas, né? Havia discussão de quando o Jandrei recuperasse de lesão, quem deveria jogar, volta o Jandrei, fica o Felipe, porque nenhum dos dois estava passando segurança. Mas hoje ele teve uma atuação espetacular, assim, a gente viu, 19 finalizações, é o tipo de volume de finalizações que o São Paulo não sofreu do Flamengo. Sim. No Morumbi pela Copa do Brasil, né? Hoje sofreu quase 20 chutes de um time da zona de rebaixamento. Isso não é normal e precisou do seu goleiro e ele esteve lá. Então é uma grande atuação, é uma sequência boa do Felipe Alves. Talvez ele tenha tranquilidade para jogar até o fim do ano com menos cobrança, mas eu vejo a situação do gol do São Paulo ainda aberta e ainda como um prioridade, não está conquistando, Zupa, o lugar dele. Lembrando o Volpi também, né? Tá no momento, mas não é uma certeza. Não é uma certeza. Não são, eu vejo ele, tanto ele quanto o Jandrei, como bons goleiros, mas não são goleiros que hoje eu vejo como titulares do São Paulo e fico absolutamente tranquilo para a temporada. Eu ainda acho que o São Paulo tem que olhar para essa posição, para outro tipo de jogador, outra prateleira, embora o Felipe venha em uma sequência boa. Eu acho que você está sendo cruel. Não, você não é exigente. Eu citei o Volpi porque o Volpi chegou até um momento em que ele era querido pela torcida. A maré virou, foi contratado. Raríssimo. Caro, exatamente. Temos tempo? Pode, à vontade. Tá aí uma coisa que a gente tem. É verdade, se tem uma coisa que nós temos hoje é a fartura. Mas temos muitos assuntos também. Tempo, mas também temos muitas atribuições durante o programa, né? Então eu vou estender um pouco a conversa aqui sobre o gol do São Paulo. Primeiro ponto que eu queria lembrar é que é difícil jogar no São Paulo no período que nós estamos vivendo. Faz muito tempo que o São Paulo não ganha um título relevante. Toda aquela conversa iniciada publicamente pelo Rogério a respeito de um jogo que vale 10 anos, há quem diga que valia até 14 anos, que foi a final da Copa Sul-Americana, que o São Paulo perdeu merecidamente, fez uma partida ruim. Há quem diga também que o Rogério não deveria ter, não exagerado, porque acho que não era um exagero, mas externado tanta importância em torno de um jogo de futebol. Mas eu também não acho que dá para fugir, especialmente se tratando de alguém que representa o São Paulo e os São Paulinos da maneira como o Rogério o faz. Se é difícil jogar no São Paulo hoje para todo mundo que veste a camisa do São Paulo por causa dessa pressão, desse jejum, de tudo que um período para um time glorioso, sem títulos, acarreta na vida diária dos jogadores, na vida profissional e pessoal, para o goleiro é mais complicado ainda, especialmente quando se trata, por cima de tudo isso, a profissão desse cara que está aí atrás de você, Felipe, que o nosso fã de esportes não está vendo, que é o Rogério Ceni. Então, mas ele parou de jogar há muitos anos, não é possível mais, não é razoável falar em o fantasma, a sombra do Rogério. Eu não acho que exista um fantasma ou uma sombra do Rogério. Existe uma posição que foi ocupada por alguém que hoje é o treinador do time e que o São Paulo não consegue preencher com alguém do ponto de vista técnico que faça jus a toda essa ansiedade, porque as coisas estouram no goleiro. É sempre assim. Se é difícil jogar no São Paulo para os jogadores que estão nas diferentes posições, imagine para um goleiro quem, obviamente,
leva todos os gols que o São Paulo tem tomado. Nem sempre o mesmo cara, sim, mas essa é a posição que sofre mais. Zupac, eu tenho uma pergunta para você, porque a gente por muito tempo debateu o que daria para esperar do São Paulo se ele tivesse focado mais no Brasileiro e não o fez pelas circunstâncias, especialmente quando se classifica na Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras. Aí vai para a final da Sul-Americana e tal. Desde então, e eu volto até o jogo anterior à final da Sul-Americana, mas porque se classificou e ele pôde jogar contra o Ceará e ganhou em Fortaleza, a campanha é muito boa. Alguém pode dizer, mas a sequência também era mais favorável, mas antes eram jogos favoráveis. Claro. O que você acha que era realista, esse é um exercício quase de adivinhação, mas é o seu feeling, que seria o teto do São Paulo num Brasileiro em que ele pudesse ter focado no Brasileiro? Que não tivesse as Copas. Onde você acha? Eu acho que ele estaria brigando um pouco acima de onde ele está. Estaria brigando, por exemplo, onde está hoje o Atlético Paranaense. Sim. Ou se tivesse uma grande sequência, estaria brigando onde hoje está o Corinthians. Mas isso dependeria de uma grande sequência. Sim. Acho que o São Paulo tinha potencial para brigar ali, pela 5ª, pela 6ª colocação dentro do que foi o campeonato. O São Paulo está brigando pela 7ª ou pela 8ª. É um pouco abaixo, não é tanto abaixo, sinal que o São Paulo conseguiu se recuperar. E essa sequência de agora, ela foi muito importante, porque era uma sequência convidativa para pontos. Depois de pegar o Palmeiras, o São Paulo tinha o Curitiba, o Juventude e o Atlético, 3 times lá de baixo. Sim. E o São Paulo cravou 9 pontos contra os 3. Sim. Isso é muito importante. Então essa sequência, embora a gente fale, mas também contra esses aí é obrigação. O Corinthians foi a Caxias e empatou com o Juventude, né? Isso acontece. Os times tropeçam mesmo, né? Então, assim, o São Paulo foi lá, cravou 9 pontos contra quem tinha que cravar e se coloca mais próximo do que eu imagino que o São Paulo estaria se não existissem as Copas. Um pouco abaixo, mas ainda brigando por um objetivo similar, que é uma vaga na Libertadores. Dá para fazer esse exercício, André? De onde estaria o São Paulo se não tivessem as Copas? É porque todos os outros estavam ali também, né? Igual você te fala, onde estaria o Flamengo se não tivessem as Copas? Brigando com o Palmeiras. Sim. Talvez, imaginamos, né? Imagina, né? Porque fica mais focado. Assim. Mas o São Paulo, ele me parece instável. Eu não sei se aí tem a ver também com a final da Sul-Americana, que faz o time ficar mais instável. Mas após sair de todas as Copas, ele continua com esse futebol instável. Conseguiu ali 3 pontos. Total. Hoje também, contra o Palmeiras consegue ponto também. Eu acho que dá para fazer o exercício, mas não com precisão. Sim. Dá para a gente fazer uma suposição com base no potencial que a gente vê no time do São Paulo. Então, o São Paulo, sem as Copas, se as Copas não tivessem, entre aspas, comprometido, bem entre aspas, porque foram escolhas, eu entendo as escolhas, no caso do São Paulo, se as Copas não tivessem comprometido o desempenho no Campeonato Brasileiro, o São Paulo deveria estar disputando uma vaga na fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Então, G7, é o que deveria, né? É o que deveria acontecer. Nessa ideia hipotética de um calendário diferente. Fase de grupos. G7, né? Hoje se abrir, G6, né? Senão são 4, G6, né? G6. Porque G4, G5, G6, Vamos lá, a gente tem números do Luan, porque a gente trabalhou aqui essa história do Luan, a superação do Luan. Tem estrela, Luan na vitória contra o Atlético Goianiense. Ele ficou 11 minutos em campo, ações com bola 12, fez um gol. E é engraçado como tem alguns jogadores que são jogadores de poucos gols, mas gols relevantes. Ele fez o gol, tudo bem que o São Paulo ganhou do Palmeiras na final do Paulista de 2-0, mas o gol que mudou o jogo é um gol dele, mas desviou e tudo mais. É uma história interessante, projetando um pouco mais de sequência, o Luan. Qual o papel dele nesse elenco? Ele, na sua opinião, é um reserva bom, pensando no futuro, ou ele briga por titularidade quando tiver 100%? Então, a questão é se ele vai conseguir voltar ao seu melhor nível, se é que ele já chegou ao seu melhor nível, né? O Luan teve bons momentos. O Luan tem uma trajetória interessante, curiosa nesse sentido, porque ele é jovem, mas ele já teve muitos altos e baixos dentro do São Paulo, né? Me lembro... Tem 23 anos, ele é muito Pois e já aconteceu muita coisa, né? E carregando esse peso todo e pegando São Paulos muito diferentes, o São Paulo do Cuca, o São Paulo do Diniz, o São Paulo do Crespo, o São Paulo do Rogério, em diferentes momentos, lidando com as suas lesões e com as suas oscilações. Eu acho que, assim, a gente pensar no Luan 100%, é o Luan que tem totais, na minha visão, né? Totais condições de brigar com o Pablo Maia, que hoje é o dono da função. A favor do Pablo Maia, e é algo que o Rogério gosta e ele entende que o São Paulo precisa, tem a estatura. O Pablo Maia é um jogador alto. Não por acaso o São Paulo foi buscar, depois da indicação do Prof. Osório, de quem o Rogério é muito fã, o Andrés Colorado, que é um volante alto, mas é que ele não joga bem, não jogou bem no São Paulo até agora, então a estatura
altura dele pouco faz efeito. Então o Luan tem contra ele esse quesito. Eu lembro até que o Diniz, né, chegou a colocá-lo como zagueiro em alguns momentos. E aí de novo era a discussão, puxa, mas o Luan é muito baixo para jogar na zaga. Mas ele saía jogando com mais qualidade, algo parecido com o que o Diniz faz hoje com o André, quando ele precisa mexer no time do Fluminense, ele saca um zagueiro e bota o André lá atrás. Então, em condições, o Luan tem bola para brigar para ser titular do São Paulo com o que o São Paulo tem hoje de material humano. Concordo. A questão é quanto tempo ele vai levar para readquirir aquele ritmo, se é que ele vai readquirir aquele ritmo. E a tela que a gente viu é muito interessante, porque quando a gente pensa assim, o Luan vai entrar no time do São Paulo, quando a gente pensa na maior contribuição que ele pode dar, pela característica que ele tem e pelo que ele já entregou nos seus melhores momentos, não é o gol que a gente pensa, né? É um poder de marcação muito forte, ele é um pitbullzinho que incomoda muito o adversário. E hoje ele entrega, mais uma vez, como você bem lembrou, Felipe, com um gol que não é tão histórico quanto claro. mas um gol que vale ponto importantíssimo no jogo. Eu achei crucial, sim, para a temporada. Quando eu fiz a pergunta para você se era um dos jogos mais importantes, é que eu acho que se por acaso tivesse um empate, a situação do São Paulo ficava ainda pior também por conta do emocional. Sim. É um São Paulo que já vinha muito abalado, aí se agora não consegue vencer o Atlético Goianiense em casa, eu acho que a temporada ia... Eu acho que os últimos 4 jogos vão dizer, porque se São Paulo for mal nos últimos 4 jogos, o que aconteceu hoje acaba não valendo. Mas é um jogo importante, um jogo duro, né? Que, um jogo obviamente, se trabalha com metas, né? E as metas, elas são próximas para que você atinja uma meta mais distante. E na meta próxima, era imprescindível fazer esses 9 pontos, mesmo tendo um jogo difícil fora de casa contra um adversário inferior, mas é aquilo, as coisas são tensas. Sim. Você vai jogar em Caxias do Sul. Claro. E as coisas podem se passar mal. Podem. O que pode dar errado, muitas vezes dá errado. Sim. E o São Paulo ganhou lá. É bem positivo, né? É o coach do fracasso. É preciso... Quando pode dar errado, dá errado. É preciso valorizar o resultado que o São Paulo conseguiu na rodada anterior. E agora, tendo conseguido, o resultado de hoje, ele era mais importante do que qualquer outra coisa, em casa, contra um adversário que luta para não cair. E aí você tem que vencer para somar esses 9 pontos. Porque você está pensando em uma classificação final que te permita jogar a Libertadores do ano que vem. Qualquer fase, a fase preliminar, acho que não dá para pensar em nada acima disso. Mas dá para você chegar com um pouco mais de tranquilidade nessa classificação. Mas o que eu estou querendo dizer o jogo de hoje, ele poderia deixar o São Paulo numa situação, do ponto de vista dos percentuais, dessas chances de classificação, bastante difícil. E numa situação de obrigação de ter que buscar o que seriam 2 pontos perdidos hoje, em jogos que, teoricamente, eram muito mais difíceis do que esse. Então, assim, é uma vitória que não se discute a importância, principalmente pela circunstância. E vai ser muito interessante descobrir se alguém perguntará ao Rogério hoje o que ele disse ao Luan quando chamou para o Luan entrar no jogo. Porque o São Paulo corria risco de perder o jogo. Sim. E talvez a substituição tenha essencialmente um interesse defensivo. E ele estava lá buscando um rebote, um chute de média distância que entrou. E vamos ver o que o Rogério disse. Se alguém perguntar. E a história do Luan é muito, muito engraçada, porque ele se machuca no primeiro treino do Rogério Ceni. E aí ele se machuca, aquela lesão mais grave, porque ele vai se recuperando, depois ele volta a se machucar, e sempre vai indo, voltou a treinar, tá 100%, e aí acabava se machucando. E a lesão dele é muito grave, ele não tem ruptura de músculo, ele tem um desligamento do músculo com o osso. Nossa. É uma coisa absurda, assim, só de pensar já dá uma agonia. Lembrando que, a gente falou do Pablo Maia, lembrando que o São Paulo tem também o Gabriel Neves no elenco, que também tá machucado, que é mais um concorrente para a função. Ó, a gente vai falar mais um pouco do São Paulo, mas já a gente vai falar do Atlético Mineiro. É muito importante relacionar os dois. É o próximo jogo. Claro. E eles chegam num empate quase técnico, se fosse uma pesquisa. Porque o Atlético Mineiro tem 51 pontos, o São Paulo tem 50. E o Furacão tem 51, ou seja, sexto, sétimo e oitavo. E o Atlético Paranaense não está jogando nada. E a gente não sabe qual vai ser o impacto do jogo de sábado. Exato. Né? O jogo é no Morumbi, terça-feira, 9h30 da noite. Mas então já o Elton Serra chega aqui no Sport Center para comentar o jogo do Atlético e a gente também emparelhar Atlético e São Paulo para debater um pouco esse jogo. Zupac, a gente tá falando de base, acho que um cara que merece aqui o que nós chamamos em debates de um plazinho é o Luizão. É um zagueiro da base que o São Paulo deve perder e deve perder de graça, pelo menos é esse o cenário atual, e me parece um cara com potencial, Zupac. Te falava do Luan, né, que o que pesa contra o Luan
é a estatura no duelo com outros jogadores de característica técnica semelhante, para o Luizão é o que sobra, né? Porque é um zagueiro alto, um zagueiro forte, um bom zagueiro, assim, gosto do Luizão. E ele fez dupla hoje, ou fez trio, depois fez dupla, com um zagueiro jovem também, que é o Léo. E é curioso porque dos 3 zagueiros que o Rogério escalou como titulares para o jogo de hoje, eles são de características diferentes, né? Porque um era o Rafinha, que é um lateral, o outro é o Léo, que também é um lateral de origem, mas já mais adaptado à função, e um cara com mais velocidade para sair, um cara que ajuda muito na construção do jogo. O Rafinha é um cara mais de ficar na base e tentar trabalhar com passe vindo de trás. E o Luizão é um zagueiro no meio de 2 laterais, e ele se comporta muito bem. Então, acho que o ideal para o São Paulo era ter esse jogador, olhando para ele, imaginando o futuro. É um jogador que eu enxergaria, e conhecendo a maneira que o São Paulo trabalha, o mercado, era um jogador que ia valer dinheiro para o São Paulo. São Paulo faria dinheiro com o Luizão, mas tem a questão contratual. São Paulo tem os seus limites, o jogador tem o livre-arbítrio de tomar sua decisão sobre o seu futuro, e me parece que nesse caso o São Paulo vai sair perdendo tecnicamente e financeiramente também.